como vocês estão? Tudo bem com vocês? Primeiro ano. A nossa aula de hoje é para encerrar o nosso conteúdo sobre composição química dos seres vivos. Mas eu não lembro, nem sei mais o que eu estou estudando. Vamos lá. A gente está estudando do que os seres vivos são feitos. Já vimos que o corpo de um ser vivo, ele tem dois tipos de substâncias, são as orgânicas e as inorgânicas. As inorgânicas são a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas são os carboidratos, lipídios e proteínas que a gente já estudou. E para encerrar hoje, nós vamos ver ácidos nucleicos. Para a gente se aquecer e sair da preguicinha, vou deixar essa atividade que vocês vão pesquisar no livro de vocês, nas páginas 59 e 60, sobre as vitaminas, que também fazem parte das substâncias orgânicas, mas eu não expliquei porque é um conteúdozinho pequeno e só em resolver essas 4 perguntinhas vocês vão conseguir entender do que se trata. Então, para iniciar a nossa discussão de hoje, vamos lá. Ácidos nucleicos, o que é que tem a ver, o que é que significa? Vamos lá. Cada pessoa é diferente. Percebam que existem diferenças entre seres da mesma espécie. Um cachorro, só porque é um cachorro, ele não vai ser igual a todos os cachorros do mundo. Uma pessoa, só porque é da espécie humana, ela também não vai ser igual a todos os seres humanos. As pessoas são diferentes, têm tons de pele diferentes, cor dos olhos, cor dos cabelos, altura, dentre tantas outras diferenças que uma pessoa pode ter de outra. Mesmo os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são diferentes. E onde é que está essa diferença? Todo o nosso corpo é formado por células. Aqui nós temos uma imagem de células retiradas da boca. Essa bolinha mais escura que vocês estão vendo no meio é o núcleo da célula. Dentro desse núcleo tem uma coisa muito importante que nos torna únicos, que é o nosso DNA. Quando a gente fala em DNA, normalmente a gente associa a teste de paternidade. Vai fazer um exame de DNA para descobrir se é filho de alguém, se é o pai de alguém. Exatamente. Se a gente pegar uma célula de qualquer parte do corpo de uma pessoa, pode ser uma célula da pele, uma gota de sangue, uma célula dessa partezinha que está colada na raiz do nosso cabelo, qualquer uma das nossas células vai conter o nosso DNA, a nossa informação genética, aquilo que nos torna únicos, tá? Então, se eu pegar uma célula dessa e comparar com a de outra pessoa, dá para descobrir qual é o grau de parentesco que essas pessoas têm. Tá, professora, mas o que é que o DNA, o que é que as nossas características têm a ver com a nossa discussão, a nossa aula de hoje? O nosso DNA, ele é uma substância orgânica do tipo ácido nucleico. O que é ácido nucleico? Substâncias ácidas que foram encontradas inicialmente no núcleo das células. Ácidas no núcleo, então são ácidos nucleicos. Existem 2 tipos de ácido nucleico. Nós temos o DNA e o RNA. Os 2 estão presentes no nosso organismo. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Professora, mas eu estou vendo aí destacado essas letras, poderia ser ADN. Exatamente, em português seria ADN, mas o DNA é a sigla para a mesma coisa, só que em inglês. E aí fica invertido, DNA. E o outro ácido nucleico é o RNA, que é o ácido ribonucleico. Qual é a diferença básica entre um e outro? No DNA, existe um açúcar chamado desoxirribose. E no RNA tem outro açúcar chamado de ribose. Isso é o que dá nome a esses 2 ácidos. Composição. Do que são feitos esses ácidos nucleicos? Eles são formados por uma estruturazinha menor chamada de nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele é formado por uma mistura de açúcar, fósforo e uma base nitrogenada. A gente já estudou carboidratos. Nós já estudamos os carboidratos, os açúcares, e a gente viu que o açúcar é formado por uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui no nucleotídeo também vai aparecer um grupo fosfato, formado pelo fósforo, representado pela letra P, e uma base nitrogenada que possui nitrogênio na sua composição. Então, o ácido nucleico ele vai possuir 5 daqueles 6 elementos químicos que a gente já viu que estão presentes no corpo dos seres vivos, que são os CHOMPs. O CHOMP, até o fósforo, a gente vai encontrar aqui nos ácidos nucleicos. Então, tá aqui, ó. Essa estruturazinha colorida que vocês estão vendo é o nosso querido nucleotídeo, formado por um fosfato, representado em verde,
um açúcar, que está representado em rosa, e uma base nitrogenada, que eu representei em amarelo. Isso aqui é um nucleotídeo. Agora começa o detalhe. Existem 5 bases nitrogenadas, 5 substâncias que podem ser encontradas nos ácidos nucleicos. São elas adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Se vocês não conseguirem decorar o nome, lembrem sempre da primeira letra, das 5 primeiras letras, A, T, C, G, U. A uracila, ela só é encontrada no ácido nucleico RNA. Nunca vai aparecer uma uracila no DNA. Da mesma forma que a timina só é encontrada no DNA. Você nunca vai encontrar um RNA com uma timina, tá? Então, é assim, ó. O DNA, ele possui 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E o RNA também possui 4, adenina, citosina, guanina e uracila. Juntou essas 4 substânciazinhas com o açúcar e o fosfato, nós temos um nucleotídeo. Ok, mas o que é que esse nucleotídeo tem a ver com os ácidos nucleicos? Isso. Cada nucleotídeo vai se ligar a um outro e eles vão se unir em uma sequência, como se fosse uma filinha. Sabe vocês na hora da fila da merenda, que vai um atrás do outro, enfileiradozinho? Pronto, cada um de vocês é um nucleotídeo. Esses nucleotídeos se agrupam em sequências que podem ser de até milhões de nucleotídeos, e aí eles vão formar um RNA, sabe? Milhões de alunos na fila da merenda formam uma fita que eu chamo de RNA. O DNA, ele tem mais uma particularidade. Da mesma forma que o RNA, ele vai ser formado por uma sequência de milhões de nucleotídeos, aí formam uma fita de DNA. Só que ele possui o que nós chamamos de fita dupla. Cada fita de DNA vai se ligar a uma outra fita e aí ele vai ser formado como se fosse por 2 fileiras. Em vez de você ter só uma fila indo para a merenda, você tem uma fila indo e outra fila voltando para a sala de aula. Quando você junta as 2 filas, é como se você tivesse uma molécula de DNA. Aí tem mais um detalhezinho. Cada uma dessas fitas vai se ligar a outra através de suas bases nitrogenadas. A base nitrogenada adenina, ela só se liga, só se emparelha, só gosta da timina. Nunca você vai encontrar um A ligado com um C. O A sempre se liga com o T. Da mesma forma, o inverso. O T só se liga com o A. A base nitrogenada guanina só gosta da base nitrogenada citosina. O G sempre se liga com o C sempre se liga com o G. Eu vou dar um bizu para vocês associarem e não esquecer. Aguinaldo Timóteo, já ouviram falar? É um cantor. Gal Costa. Aí está a sequência de nucleotídeos. Essa ligação sempre vai acontecer dessa forma. A se liga com o T, o G se liga com o C. Ah, professora, não vou lembrar, que eu não conheço esses cantores. Então, vocês vão fazer assim, ó. Adoro tomar coca gelada. Só para fazer o bizuzinho para vocês sempre lembrarem que nunca o A vai se ligar com o G ou com o C. O A só se liga com o T só se liga com o A. O G só se liga com o C e o C só se liga com o G. Beleza, vamos prosseguir. Percebam que quando essas bases nitrogenadas se ligam uma à outra para formar as 2 fitas de DNA, formam uma estrutura parecida com uma escadinha, entenderam? E aí, lembram que eu disse a vocês que o DNA ele é formado por milhões de nucleotídeos em sequência? Se essa escadinha fosse formar uma fila dessa forma, ia acontecer que não ia caber dentro das nossas células, porque são milhões, ia formar uma fita muito grande. É como se você pegasse, digamos, um barbante de 200 metros e você quer guardar esse barbante dentro da sua casa. Se você esticar esse fio, ele não vai nem caber dentro da sua casa. Então, qual é a forma mais inteligente de guardar esse barbante de 200 metros dentro da sua casa? Então, você pega ele e enrola em um novelo. Vai formar um novelo pequenininho, vai caber até dentro de uma gaveta. Então, o DNA ele faz essa mesma coisa. Essa sequência com milhões de nucleotídeos poderia ser muito grande para caber dentro da célula.
Então, o nosso DNA ele vai se enrolando. Esses milhões de nucleotídeos formam uma fita enorme e essa fita ela se enrola em torno dela mesma, como se fosse esse novelo. Então, uma fita de DNA muito grande, ela forma essa estrutura aqui que é parecida com uma escadazinha em espiral, que é o que nós chamamos de estrutura em dupla hélice. Anotem isso, o DNA é formado pela estrutura em dupla hélice. O que é isso? Duas fitas de DNA ligadas e torcidas como se fossem uma espiral. E aí, vai se enrolando, enrolando e forma essa estrutura aqui que vocês estão vendo em forma de X, que nós chamamos de cromossomos. Vamos prosseguir para vocês entenderem melhor. Então, tá aqui, ó, nessa imagem é possível ver essa escadinha formada pelas bases nitrogenadas, e aí ela vai se enrolando, enrolando em forma de uma espiral, ficando cada vez mais enroladinha, até formar essa estrutura em forma de X, que é o nosso cromossomo. E fica toda guardadinha dentro do núcleo das células. Nós, seres humanos, possuímos 46 dessas moléculazinhas chamadas de cromossomo dentro de cada uma das nossas células. Então, se você tirar uma célula da sua boca, uma gota de sangue, uma célula de qualquer parte do seu corpo, ela vai ter 46 moléculas de DNA enroladinhas e organizadas em forma de cromossomo. Resumindo, o ser humano possui 46 cromossomos nas suas células, tá? Esses 46 cromossomos, eles ficam organizadinhos em pares, ou seja, dá 23 pares. Desses 46 cromossomos, 23 nós recebemos da nossa mãe e os outros 23 nós recebemos do nosso pai, através do óvulo e do espermatozoide. Como eles ficam organizados em pares, a organização é a seguinte. Os primeiros 22 pares, vocês estão vendo aí, tá bem numeradozinho, ó, 1, 2, 3, até o 22, é o que nós chamamos de pares autossomos. São os cromossomos, são as moléculas de DNA que dão as nossas características. Cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, tá? O último par de cromossomos é o que define o nosso sexo biológico. As mulheres, o último par de cromossomos é representado por 2X. Os homens, o último par, que é o cromossomo sexual, é representado por um X e um Y. Por isso é importante também o exame de DNA, por exemplo, na identificação de um corpo, uma pessoa que faleceu e de alguma forma não dá mais para identificar, porque já faz muitos dias, não dá para saber, por exemplo, uma pessoa que faleceu carbonizada, um exemplo. E aí sobrou um pedacinho de tecido, não dá para saber se aquela pessoa é homem ou é mulher, mas sobrou alguma célula, dá para fazer o exame e descobrir se era de um homem ou de uma mulher, por causa dos nossos cromossomos sexuais. Ok. Mas o que é que acontece se uma pessoa nascer com cromossomos a mais ou a menos? Mais de 46 ou menos de 46. Isso é a chamada anomalia, são as chamadas anomalias cromossômicas. Por exemplo, a síndrome de Down é uma síndrome em que a pessoa, no momento da sua geração, ela foi formada com um cromossomo a mais. Em vez de ter 46, ela vai ter 47 cromossomos. Então, ela nasce com essa síndrome chamada síndrome de Down. Uma pessoa que nasce com um cromossomo a menos, uma mulher que no último par de cromossomos, em vez de ser 2X, é só 1, ou seja, essa pessoa só tem 45 cromossomos, é a chamada síndrome de Turner, que tem como uma de suas características o chamado pescoço alado, que é um pescoço um pouco mais grosso do que de uma pessoa que não tem essa síndrome. Então, ó, resumindo, tem cromossomos a mais ou a menos, essa pessoa será a portadora de uma síndrome. Para resumir as substâncias orgânicas que a gente já viu até hoje, copiem essa tabelazinha no caderno de vocês. Ó. A gente viu 4 substâncias orgânicas. A substância toda formada a gente chama de polímero. A estrutura que forma essa substância nós chamamos de monômero. Então, o polímero carboidrato, o seu monômero é o monossacarídeo, ou seja, o carboidrato ele é feito de monossacarídeos. O lipídio é feito de triglicerídeos. O seu monômero é uma mistura de ácido graxo mais glicerol. O polímero proteína é formado por um monômero chamado de aminoácido. Os ácidos nucleicos, o seu monômero são os nucleotídeos, tá? Você imagine que essa substância toda seria uma parede completa. E o que forma uma parede?
São tijolos, exatamente. Então, o tijolinho que forma o carboidrato é o monossacarídeo. O tijolinho que forma o ácido nucleico é o nucleotídeo, ok? Espero que tenha ficado compreendida essa parte de ácidos nucleicos. Qualquer dúvida, mandem mensagem aí. Até a próxima.